eu sou o Léo Rostro e esse é mais um Léo Rostro Cooking, um programa ou uma tentativa de programa onde eu cozinho, que é uma das minhas paixões, e convido pessoas para conversar, que é uma outra paixão minha. Hoje a gente vai conversar com a Camila. Oi, Camila. Oi. Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. A Camila é fonoaudiologista. Fonoaudióloga. Pode voltar lá? Cara, eu achei Desde o início? que tem que continuar, cara, porque fica bem legal. Ah, é, né? Naturalzão, eu... Vai, continua, nem conta. Fonoaudióloga, errei. É bom que eu já errei numa questão conversando com uma pessoa que nos ensina sobre a arte da fala. Então, a gente vai conversar um pouquinho. Quero te agradecer, Camila, por essa surpresa, né? Porque foi uma surpresa o dia de hoje. E espera só um pouquinho que a gente já começa. Camila, fonoaudióloga, então. Isso. Há quanto tempo? Ah, eu estou formada desde 2018. Nossa, 6 anos. 6 anos. Legal. 6 anos. Não é de Santa Catarina? Não, sou do interior de São Paulo, cidade de Marília. Ah, é? Marília é perto de São Paulo? Acho que eu não conheço. Um pouco longe, mais perto ali de Bauru. Ah, tá. Acho que o quê? Nem 100 quilômetros de Bauru. Uma hora mais ou menos de viagem. Ah, entendi. Primeiro, deixa eu só falar um pouquinho sobre o nosso cardápio de hoje. Então, a gente vai comer um presunto de Parma recheado com abacaxi. Quem faz as nossas entradinhas e dá as ideias, Camila, é minha madrinha. Minha madrinha, ela adora entradinhas, então ela sugeriu essa entradinha, que ela é, na verdade, com lombinho, mas eu adaptei e fiz com presunto de Parma. Depois a gente vai comer uma saladinha e, por último, a gente vai comer o prato principal, que hoje é fraldinha com molho de alho e aipim com farofa de banana. Tá? Então, muito papo legal com uma pessoa que vai nos ensinar, inclusive, nos falar um pouquinho sobre como falar, e a gente vai degustando aqui. Então, Camila, me fala um pouquinho da tua trajetória como fonoaudióloga, por que fonoaudióloga, né? Tá. Fonoaudiologia apareceu na minha vida de repente. Eu sempre gostei muito de animais, só que não dava para eu fazer na minha cidade. E aí sempre gostei de cantar, gostei de música. E falei, vou fazer fono, tem a ver com música e tal. Entrei em fono e vi que era muito além de música. Me apaixonei pela área da linguagem infantil, que é trabalhar com criança. E aí, quando me formei, comecei a trabalhar com as crianças. Hoje atuo também com crianças autistas, adolescentes autistas. Mas a minha paixão é a área da voz profissional e a área da comunicação e da oratória, que é para onde eu estou migrando agora, né? Saindo um pouquinho da área do autismo para ir para o digital, para trabalhar com comunicação, oratória, posicionamento nas redes sociais, trabalhar com palestrantes, enfim, com todos os comunicadores no geral. Então, essa é a minha paixão na fonoaudiologia. Entendi. Mas assim, tu falou que foi uma surpresa, assim, né? Caiu meio de paraquedas, pelo que eu entendi. Sim, porque eu nunca quis ser fonoaudióloga. Na verdade, eu nem sabia que existia essa profissão. O meu objetivo era ser bióloga. E aí, como não tinha na minha cidade... Ah, entendi. É que tu falou que queria trabalhar com animais, mas eu achei que era veterinária. Tá. Até uma certa idade eu queria ser veterinária. Aí descobri a profissão de bióloga, eu falei, quero ser bióloga. Mas aí eu teria que me mudar de cidade, estudar em período integral, não tinha condições. Claro. E aí, como eu já morava em Marília, aí em Marília tinha a graduação de fonoaudiologia na Unesp, que foi onde eu me formei, que é a Universidade Estadual Paulista. Aí eu entrei, passei, comecei a estudar, estudei durante 6 anos, me formei, aí me mudei de cidade, comecei a atuar nessa outra cidade próxima de Marília, para depois vir embora para cá e trabalhar aqui. Entendi. E como é que surgiu Itajaí na tua vida, assim? Porque as pessoas, geralmente, de São Paulo conhecem muito a Praia Brava, né? Tu já conhecia Itajaí, tu sabia da cidade, enfim, conta um pouquinho pra nós como foi essa escolha. Tá, não foi uma escolha, foi também uma surpresa. Meu Deus! Eu morava em Lins, que é uma cidade próxima da minha. Ah, legal, meus pais moravam lá. Morei lá de 2018 até o ano passado, daí terminei o relacionamento e falei, preciso ir embora. E o meu objetivo era ir para Florianópolis ou Curitiba. Comecei a pesquisar a vaga para fonoaudiologia e fiquei sabendo de Itajaí. Não queria vir para cá, a princípio, pois é. Não queria vir para cá, mas era a única vaga de emprego que me dava a estabilidade que eu precisava do CLT. E aí vim, foi tudo muito rápido, em 2 semanas eu vendi móveis, peguei o carro do meu pai, coloquei tudo dentro e vim embora. Mas assim, eu tenho família aqui, minha mãe mora em Balneário Camboriú, tenho os meus irmãos, os meus tios que moram por aqui. Aí eu fiquei 2 meses morando na casa da minha mãe em Camboriú
E aí, em abril do ano passado, me mudei para Itajaí. Aluguei um quartinho Sim. e comecei a vida. Gente, eu tô rindo, porque assim, eu acho que as coisas nunca são por acaso, né? E a Camila é assim, vou contar um pouquinho a história para contextualizar com vocês de como eu cheguei na Camila e como ela tá aqui hoje desse lado de cá, porque era para ela estar do lado de lá. A Camila é uma cliente, né? Ela entrou em contato interessada em imóveis aqui em Itajaí e a gente marcou uma visita num plantão de vendas com a Johanna, que é a gerente da G Pinheiro, inclusive desse prédio que a gente tá, é da G Pinheiro. E eu e a Johanna atendemos a Camila, mas quando a Camila chegou, na verdade o atendimento virou, né? Porque a gente, quando ela falou que ela era fonoaudióloga, olha, ainda bem que eu tô fazendo, né? Fonoaudióloga, a gente se interessou, eu e a Johanna, né? Então ela acabou falando sobre o profissional da voz, sobre o desenvolvimento, né, da questão da voz, que eu vou pedir para ela comentar um pouquinho aqui no programa, mas daí o que aconteceu? O negócio virou de tal forma que eu chamei a Camila para que ela pudesse me auxiliar a melhorar então a minha fala, né, a minha forma de falar e a minha maneira de me expressar através da voz. E hoje ela veio aqui para me avaliar. Ela veio para ficar sentadinha ali, avaliando eu, entrevistando a convidada. Só que a convidada teve um problema, não pôde vir. Eu falei, Camila, você tá pronta? Tô pronta. Então tá, então vamos. Então eu tô espantadíssimo, Camila, porque assim, é uma coisa, eu acredito muito na energia, né? Do universo, assim. E cara, é muito louco isso, porque a tua vida, ela acontece de forma espontânea. Pois é, e nem sempre foi assim. Na verdade, quando eu decidi vir embora, antes de decidir vir embora, que eu tive uma situação pessoal, me separei a primeira vez, já foi um start para as coisas começarem a acontecer. E aí, quando eu vim embora pra cá, inacreditavelmente as coisas fluem na minha vida dessa forma. De repente, as coisas começam a acontecer e vão se encaixando, mas eu acredito muito em energia também, e essa coisa, né, de como nós vibramos. Então, hoje eu sou uma pessoa que trabalha muito a questão do autoconhecimento. Sim. E eu tenho os meus objetivos, quero crescer profissionalmente em todas as áreas, então eu estou muito aberta à vida. Nossa, E aí as legal. coisas têm fluído dessa forma. Não, muito legal, gente. Hoje ela caiu literalmente de paraquedas nessa bancada. E agora vocês vão mergulhar um pouquinho mais no assunto de fonoaudiologia. Segura aí que a gente já volta. Falasse então um pouquinho pra nós, assim, o que é a voz, como ela funciona, né? Aquela aula que tu deu que eu achei fantástico, aquele pitch que tu deu pra nós aquele dia. Tá, vamos lá. Então, a voz ela é resultado de uma ação de várias estruturas. Então, a gente tem um aparelho que a gente chama de aparelho fonador, que é composto por várias estruturas, que é o cérebro, laringe, que fica localizada aqui no pescoço, os pulmões, abaixo dos pulmões o diafragma, que é o músculo que auxilia nesse processo de respiração. Então, como que funciona? O cérebro ele vai enviar informações, como para todos os movimentos do nosso corpo, para a fala não é diferente. O cérebro ele comanda tudo, então ele envia informações para a musculatura da laringe, que é essa região da nossa garganta que a gente consegue apalpar e jogar de um lado para o outro, que nos homens é um pouquinho mais proeminente. Isso aqui é a laringe. Então, essa região, ela é feita por músculos, cartilagens e ossos. Então, o cérebro envia informação, a gente puxa o ar que entra pelo nariz, vai para os pulmões, ocorre troca de gases. Na hora que a gente vai falar, o que acontece? Dentro da laringe, que é um tubo, a gente tem duas tiras musculares, uma ao lado da outra. Quando a gente está em repouso, sem fala, elas ficam afastadas para que o ar passe livremente. Então você agora não está falando, suas pregas vocais estão afastadas e o ar entra e sai, porque ele vai para os pulmões e sai do corpo. Quando a gente vai falar, esse ar que entrou, ele encontra uma barreira, que é as pregas vocais encostadas uma na outra. Então o ar ele vem dos pulmões, né, de baixo para cima, e ele passa no meio das pregas vocais. Ele gera uma pressão, essa pressão faz com que essas duas tiras vibrem. Então essa vibração que acontece na nossa garganta, na nossa laringe, vai gerar um som parecido com um barbeador elétrico, aquela vibração que vai ressoar, que vai seguir no trato vocal até chegar na nossa boca, no nosso nariz, e a gente vai moldar os sons para formar as frases, a fala, o canto. Então, basicamente, é assim que funciona o processo de fala. Então, uma pergunta, desculpa te cortar.
prega vocal e corda vocal é a mesma coisa ou corda vocal não existe? Mesma coisa. É que pregas vocais é o nome técnico. Ah, entendi. Cordas vocais é o nome que todo mundo fala. usa, tá. Então Perfeito. a gente acaba falando, né? A gente Sim. da área fala mais pregas vocais, porque seria o correto, mas Tá. para todo mundo entender são as cordas vocais. Tá, entendi. Então segue o fluxo. E aí é isso, a gente forma frases, fala, canto, enfim. Então a gente precisa entender que o tempo todo a gente se comunica e a gente utiliza essa estrutura. Então nós que somos comunicadores, você que é da área, né, imobiliária, que se comunica o tempo todo, que é um empresário, que agora está nas redes sociais, ou uma pessoa que é um vendedor de uma loja, um operador de telemarketing, um professor, qualquer pessoa que utilize a voz para se comunicar além do comum, além de uma conversa em casa, eu gosto de considerar como um profissional da voz. Isso, eu achei fantástico essa terminologia. Assim. Então nós temos os profissionais da voz cantada, que são todos aqueles que usam a voz para o canto, e temos os profissionais da voz falada, que são todas as pessoas que utilizam a voz na comunicação. Tá. Então, tanto da voz cantada quanto da voz falada são profissionais que utilizam essa ferramenta que é a fala. E a gente precisa entender, eu gosto de fazer essa comparação, Léo, que o profissional da voz, ele é o atleta da voz. Porque nenhum atleta é atleta de alta performance ou atleta de sucesso se ele não treina, se ele não tem um personal que cuida da musculatura do seu corpo, se ele não tem um técnico que vai ajudar ele a entender as nomenclaturas, a parte, né, técnica mesmo daquele esporte que ele pratica, se ele não tem um nutricionista que cuida da sua alimentação, se ele não tem uma rotina de sono saudável, ele não consegue ser um atleta de alta performance. Então, se a gente pensar que o profissional da voz é também um atleta, só que da voz, esse mesmo profissional também precisa ter esse mesmo cuidado. Entendi. Então a nossa performance vocal, seja no canto ou na fala, ela precisa ser boa, se não excelente, né? Dependendo da área que a gente atue. Só que para isso a gente precisa olhar para uma série de coisas. Então a principal, na minha opinião, é a saúde da voz, que está ligada aos cuidados que eu tenho com essa região, com o esforço que eu falo durante a fala, o esforço que eu uso, o esforço que eu faço durante a fala, a parte da minha alimentação, o treinamento que eu faço. A alimentação interfere bastante na performance. Então, por exemplo, pessoas que vão palestrar ou que vão cantar, que tem uma apresentação, se ela não se alimenta de forma saudável horas antes da sua performance, isso pode interferir na qualidade da voz. Então, alimentos gordurosos, alimentos derivados de leite, são alimentos que podem gerar, por exemplo, uma saliva, uma lubrificação mais espessa, mais grossa. E aí a gente volta para a questão da fisiologia da laringe, que as pregas vocais são duas tirinhas que elas estão lubrificadas o tempo todo. E a lubrificação que está sobre elas precisa ser uma lubrificação fluida, tipo uma água, uma coisa límpida, uma coisa fluida mesmo, leve. Então, se a minha lubrificação está espessa, vai gerar um peso sobre essa prega vocal. E aí ela vai vibrar com dificuldade. Então, se eu tenho uma vibração com uma qualidade ruim, a minha voz terá uma qualidade ruim. Então, se eu faço muito esforço nessa região, na hora em que eu for falar, isso vai transparecer, tanto na qualidade da voz, quanto às vezes na parte de sentir dor, de incômodo, de sintomas mesmo. Então, é necessário olhar com esse olhar de, opa, eu uso isso como ferramenta de trabalho, então eu preciso cuidar dessa estrutura, entender como funciona, acho que é o primeiro passo, porque nenhum músico é músico se não domina o instrumento que toca. Sim. Então, e aí pelo fato de nós falarmos desde pequeno, a gente não olha para isso como algo que precisa ser olhado com cuidado. Então eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa levantar. Pessoal, a gente vai terminar nossa entradinha aqui e partir para a salada, daqui a pouquinho a gente volta. Então, pessoal, a gente está de volta aqui, agora a gente vai comer uma saladinha que é um mix de folhas com castanha e azeite de oliva. Enquanto a gente vai falar, de novo, eu queria que tu entrasse um pouquinho mais a fundo na alimentação, já que a gente vou servir um pouquinho para ti aqui, Camila, para dar uma experimentada. Obrigada. Fala um pouquinho sobre a questão da alimentação saudável, que tu começou ali, tu falou, né, da questão da lubrificação das cordas vocais e tudo mais, mas eu queria que tu entrasse um pouquinho mais a fundo nessa importância. Tá.
Bom, a gente precisa entender que a hora da performance vocal, seja na fala ou no canto, exige muito do nosso corpo. Então, é uma atividade excessiva para o corpo dar conta. Então, se a gente ingere uma alimentação mais pesada, por exemplo, nenhum atleta vai correr uma maratona depois de comer uma feijoada. Porque o organismo fica mais lento, pesa no estômago, dificulta o processo de respiração, que a respiração é o combustível da fala, então sem respirar bem a gente não tem uma boa fala, uma boa performance. Então, quanto mais saudável e mais leve a alimentação nesse período, principalmente no dia da performance, melhor, porque o nosso corpo vai estar bem nutrido, sem contar que o gasto de energia que o nosso corpo faz durante a fala ou o canto é grande. Então, nosso corpo precisa de nutrientes suficientes para dar conta desse gasto de energia. Então, ter uma alimentação equilibrada, comer salada, comer frutas, sucos naturais, evitar doces, evitar, igual eu falei, derivados de leite, cafeína. Tem alguns alimentos que podem desencadear refluxo. Então, refluxo, né? Tem pessoas que têm problema com refluxo. O refluxo, às vezes, ele pode subir aquele líquido que é um pouquinho prejudicial, chegar na prega vocal, irritar essa região próxima da prega vocal e aí gerar essa sensação de ardência ou de dor, ou até essa sensação de pigarro que, às vezes, a gente sente de ficar fazendo isso, aquela vontade de limpar a garganta, pode ser por uma questão de refluxo, por exemplo. Entendi. Então, a alimentação ela é fundamental para que o nosso corpo se desempenhe bem durante a performance vocal. Às vezes acontece alguma coisa comigo, eu acho que já faz sentido com o que tu tá falando da questão da hidratação, mas de acordar com essa sensação, né? Com a voz um pouquinho mais grossa, assim, né? Falando um pouquinho mais diferente. Isso tem a ver com a hidratação ou pode ser algum outro fator? Assim? Pode ter a ver com a questão da hidratação, mas a gente precisa levar em conta que logo que a gente acorda, a musculatura da nossa garganta, ela passou muito tempo em repouso. Então é como se ela estivesse... Se eu ronquei a noite inteira? Mesmo se roncou a noite inteira. Porque não é a mesma atividade da fala. Então, se essa musculatura ela estava em repouso muito tempo, na hora que ela começa a ativar, ela não vai ter aquela performance boa. Então, aos poucos ela vai aquecendo e essa musculatura vai sendo movimentada ao ponto de que ela chegue no momento em que, ok, tá, né, estou me sentindo bem para falar. E aí entra uma outra questão que é importante, Léo. Para os profissionais da voz, a gente precisa sempre olhar para aquecimento e desaquecimento vocal. Então, aquecimento vocal, pensa assim, um atleta, vou usar de novo o exemplo do atleta. Quando um jogador de futebol vai entrar em campo, o que ele faz antes de entrar em campo? Aquece, ele se movimenta, ele faz alguns movimentos que vai ativar a musculatura do corpo, que é a musculatura que ele vai usar para aquela ação. Então, o aquecimento vocal eu faço uma série de exercícios, e aí são exercícios bem rápidos, não passa de 15 minutos de exercício. Rápido, até 15 minutos. Geralmente, assim, de 10 a 15 minutos, a gente coloca, sei lá, 3 a 4 exercícios para aquecer. E o que é esse aquecer? Eu trago para essa musculatura a irrigação sanguínea necessária, eu trago esse aquecimento da musculatura e aí eu evito lesão, eu evito uma fadiga excessiva. Então, eu tiro essa musculatura do estado de repouso e coloco ela em atividade. É igual quando você vai para academia. O ideal é aquecer antes. Por quê? Porque você vai evitar lesão, porque você vai preparar a musculatura para aquela performance. Então, o aquecimento, ele é importante principalmente para a questão de evitar lesões. Quando a gente fala de lesões, quais são os tipos de lesões relacionadas à fala? Tá, existem vários, mas os principais a gente tem os nódulos vocais ou calos vocais, que são conhecidos de forma informal, como calo e nódulo é a mesma coisa, que são algumas lesões que são geradas, lembra das pregas vocais, que são as duas tirinhas que eu citei. Então, é como se fosse, pensa assim, se eu ficar batendo o tempo todo em um lugar,
Tá. uma hora lesiona. Tá. Então, o calo, o nódulo vocal, geralmente ele é causado por um abuso vocal, por um uso incorreto dessa voz. Então, uma pessoa que não domina a estrutura, uma pessoa que não tem conhecimento necessário para essa performance vocal, ela tem grandes chances de ter lesão. Uma das lesões é o nódulo. E existem outros, né? Existe o pólipo vocal, que aí é um pouquinho mais grave que o nódulo. O nódulo, normalmente, quando ele está em fase inicial, com a fonoterapia, que são exercícios que a gente elabora de acordo com esse paciente, a gente consegue reduzir esse nódulo, chegando a zerar ele. O pólipo, em muitos casos, é necessária uma intervenção cirúrgica para retirada, então é um pouquinho mais grave, mas também é necessário a fonoterapia, né, que é o processo de terapia para tratamento de lesão. Então, dentro da fonoaudiologia, a gente tem a área do tratamento de lesão, mas também a parte do aperfeiçoamento da voz. Então, por exemplo, você não tem uma lesão, mas você quer aperfeiçoar a tua comunicação, aperfeiçoar a tua fala ou a qualidade da sua voz. Então, a gente vai elencar diversos exercícios, várias técnicas para te ajudar a alcançar esses objetivos que você pretende alcançar e que eu, como fono, observo que precisa ser melhorado. Não que você tenha uma lesão. Mas então a gente tem essas duas áreas de atuação. Entendi. Agora eu vou dar uma de Tata Werneck. Ficar sem falar é bom? Então, depende. Se você falou muito e tá com fadiga vocal, tá sentindo cansaço, sentindo muito desconforto, uma das coisas que a gente indica é o repouso vocal. Mas muitas vezes não é, como que eu posso dizer, não é tão simples ficar sem falar. Pois é. Né? Então, você que fala muito ao longo do dia inteiro, da semana toda, por mais que você se sinta cansado na questão de voz, em algum momento você vai precisar usar. Então, existem algumas técnicas, algumas formas que a gente orienta para que o paciente use a voz de forma menos prejudicial para auxiliar nesse processo de recuperação. E, de novo, quando a gente olha para o profissional da voz e a gente vê ele como um profissional que precisa ter treino, quando eu falo de treino, e aí eu vou pontuar algo que é muito importante, eu preciso dar para essa musculatura condições para esse uso. Então, quando o atleta treina antes, o que ele está fazendo? Ele está dando para o corpo dele condições para aquele momento específico de muita atividade. Então, quando a gente pensa em condicionamento vocal, o fonoaudiólogo, ele é esse profissional que vai dar para o profissional da voz essa condição para a tua musculatura, para que na hora que você for usar a tua voz de forma intensiva, você consiga se recuperar mais rápido, você não tenha tantas questões de cansaço, ou perca de voz, ou rouquidão. Então, todas esses sintomas que geralmente vêm por um uso excessivo de voz, a gente consegue amenizar com esse treinamento. Então, na verdade, é um processo de prevenção. Um personal trainer Exatamente. da voz. Personal trainer da voz, Entendi. É isso mesmo. Pessoal, a gente vai comer nossa saladinha aqui e a gente já volta. Pessoal, a gente vai voltar agora aqui pro lado das panelas, onde eu vou fazer a nossa farofa de banana. O aipim já tá pronto e a fraldinha também tá terminando de ficar pronta ali. E eu quero, já que a gente tá falando bastante sobre alimentação, eu tava falando agora com a Camila, que eu tomei aqui 2 copos de Coca-Cola. E daí eu perguntei assim, Camila, Coca-Cola pode? E ela explica pra nós um pouquinho mais sobre o doce, Camila. Tá. Bom, refrigerante é por açúcar, né? E a gente sabe que na hora que a gente ingere alimentos doces, a saliva fica mais grossa, mais espessa. Então, voltando para a parte da fisiologia, as pregas vocais estão lubrificadas. Então, se essa lubrificação estiver mais densa, mais grossa, vai dificultar esse processo de vibração, consequentemente vai dificultar na qualidade da nossa voz. Sem contar que, na hora que a gente fala, a gente movimenta os articuladores, a região da boca para falar. Então, se eu tiver com uma lubrificação dessa região, a saliva muito grossa, eu vou ficar com aquela necessidade de ficar engolindo, boca seca. Tipo eu agora. Exatamente. Então, isso atrapalha na performance vocal. Então, o ideal é evitar ingerir doces, derivados de leite, como eu já falei, pelo menos ali 2 a 3 horas antes do momento da performance vocal. Não que não pode. Isso é muito legal, gente. 2 horas antes. Até eu lembro que no dia que a gente conversou a primeira vez, você falou assim, não adianta eu tomar água e sair falando. Exatamente. Né? Que é uma outra coisa importante, que as pessoas confundem, acham que na hora que eu vou cantar, ou na hora que eu vou gravar, ou na hora que eu vou palestrar, eu vou tomar 1 litro de água. Não hidrata. Por quê? Quando a gente ingere um alimento ou bebe água, algum líquido,
o que a gente ingere não passa nas pregas vocais, porque aqui na nossa garganta nós temos 2 tubos. Temos a laringe, que é essa que a gente sente, e logo atrás o esôfago. Então, tudo que é alimento vai para o esôfago. Então, vai para o esôfago, vai para o estômago para ser distribuído para o corpo. Então, se eu bebo água agora, eu não estou hidratando a prega vocal agora. Entendi. Eu estou mandando água para o meu corpo para que essa água seja distribuída para todos os órgãos. Por isso, a importância da hidratação ser feita, né, quando por meio da ingestão de água ao longo do dia. E se eu tomo água ao longo do dia, o meu corpo vai estar hidratado, consequentemente as minhas pregas vocais também estarão. Então, tomar água só no momento ali da fala não é um bom sinal. Mas existem algumas formas de hidratar diretamente a prega vocal. Então, uma das formas é por meio da nebulização, a inalação. Sim. Porque quando a gente inspira, passa nas pregas vocais e vai para os pulmões. Então, se eu inspiro o vapor ali da inalação, essas gotículas, geralmente a gente faz com soro fisiológico, essas gotículas de soro vão repousar sobre a prega vocal, as pregas vocais, e elas vão ficar hidratadas. Então é uma forma de hidratar diretamente, de forma rápida, né? Entendi. E aí outra forma é, por exemplo, eu pego uma gaze, coloco soro fisiológico e puxo, inalo, ou pela boca também. Então são essas 3 formas de hidratação direta. Entendi. A Camila estava nos contando um fato muito interessante que envolve a cantora Ivete Sangalo, né? Sim. Que estava falando do desempenho e ela usou o exemplo, a Ivete Sangalo. Fala para o público também, para eles conhecerem a rotina dela de... Vamos lá, Ivete Sangalo, todos conhecem, é uma cantora de altíssima performance. Então a Ivete, ela participa de trios elétricos de pelo menos 4 horas em cima do trio, 4 a 6 horas, cantando de forma ininterrupta. E ela não canta estática, né? Ela pula, dança, canta, enfim. E a performance da Ivete, do começo ao fim, é de altíssima qualidade. E isso vem porque ela tem todo um preparo. A Ivete, ela cuida muito bem da alimentação, o marido dela é nutricionista, o Daniel Cadre, se eu não me engano. Mas ela tem todo um cuidado com a alimentação. Ela tem uma fonoaudióloga que acompanha ela em todos os shows, em todas as performances dela, que é a Janaína Pimenta, que sempre vai até ela para preparar o camarim, preparar a parte da alimentação, dos nutrientes que ela precisa ingerir, porque eu havia comentado aqui, o nosso corpo no momento da performance ele gasta energia, então ele precisa de alguns nutrientes específicos para dar conta dessa energia. Então imagina a Ivete que fica 4, 5, 6 horas pulando, então ela precisa de carboidrato e de vários outros nutrientes para manter essa mesma energia do começo ao fim. Então ela tem um preparo de condicionamento físico, ela treina diariamente, ela dorme bem. Então assim, ela faz o condicionamento vocal, então ela treina continuamente os exercícios para a voz, para que essa musculatura esteja pronta para essa demanda grande. Então é um exemplo de profissional da voz de alta performance que leva muito a sério a voz dela como uma ferramenta de trabalho. Aquecer e desaquecer. Aquecer, pra mim, eu acho que é muito mais simples, assim, né? Mas o desaquecer, né? Eu utilizaria os mesmos exercícios ou tem uma sequência diferente, um formato diferente? Tem uma sequência diferente, um tempo diferente. Então, e o raciocínio também é diferente. Então, quando eu faço o aquecimento, eu geralmente saio de notas de frequências do tom habitual para o agudo, porque eu estou tirando a minha voz aqui da fala comum e levando ela para um nível de mais intensidade, de mais frequência, de frequências mais altas. Então eu faço exercícios, por exemplo, em escalas ascendentes. Eu saio aqui do... Vou fazer, né? Vou fazer um exercício aqui Quem sabe fazer ao vivo, Então, por exemplo, um exemplo de exercício ascendente é a vibração de lábio, que eu saio do tom habitual e vou pro agudo. Então eu faço... Então eu saio do grave e vou pro agudo. Isso é uma escala ascendente. Normalmente a gente usa as escalas ascendentes no aquecimento. O desaquecimento é o contrário, eu saio desse agudo e trago a minha voz para esse tom de fala, porque eu vou tirar essa musculatura que está aquecida desse movimento e vou trazer ela para esse repouso. Então normalmente eu faço a escala descendente.
Assim. Assim. E aí um outro exercício de desaquecimento, por exemplo, é exercício de relaxamento da musculatura da região da boca. Então, um exercício que a gente usa é a técnica de bocejo e suspiro. Então, eu forço um bocejo e suspiro em seguida, relaxando essa região. Então, eu faço... Bem isso, e é engraçado porque conforme a gente vai fazendo, vai dando vontade mesmo de relaxar. Exatamente. Então, existem, claro, vários outros exercícios, mas a ideia é, no aquecimento, o máximo 15 minutos de exercício e o desaquecimento 5 minutos no máximo, não passar disso. Entendi. Pessoal, tô terminando aqui a nossa farofinha, vou montar os pratos e a gente volta então para comer, mostrar o prato e comer um pouquinho e fazer o encerramento. Bom, pessoal, ficou pronto aqui o nosso prato. Vou pedir pro Iago mostrar o nosso aipim com farofa de banana e uma fraldinha assada. E antes da gente começar a comer, eu quero só falar um pouquinho assim sobre a questão do corporativo, né, Camila? Como é? Eu te busquei, isso foi uma das coisas, te busquei não, né? Tu caiu na minha vida e a gente acabou fechando uma parceria aí para eu fazer esse desenvolvimento no sentido corporativo. O que é a dica que tu dá assim para o pessoal, principalmente o pessoal profissional da voz no mundo corporativo, né? Tá. Bom, a gente precisa entender que a comunicação não é só fala. Então, quando a gente pensa em comunicação no mundo corporativo, eu preciso passar... A gente sempre passa uma impressão através do que a gente fala, que é a fala propriamente dita, o tom da nossa voz, a mensagem que a gente forma, mas o nosso corpo, as nossas expressões faciais, os movimentos que a gente faz com o nosso corpo, o olhar, a maneira como nos vestimos, tudo isso leva uma mensagem. Então a gente tem a comunicação verbal, que é o que eu falo, a parte da voz, que é o vocal, que é essa qualidade, a entonação, a ênfase que eu dou, a pausa que eu faço, qual que é o significado de tudo isso. E eu tenho a linguagem não verbal. Então quando a gente pensa em comunicação, 70% da nossa comunicação é não verbal. Então, quando eu bato o olho em você, o meu cérebro ele já faz uma análise da tua postura, da tua vestimenta, do teu olhar, de você como um todo, e ele já gera um julgamento aqui de forma inconsciente. E aí, quando você abre... E aí, é engraçado porque é através desse olhar para você que eu vou decidir, de forma inconsciente, se eu me interesso ou não por você, pelo teu conteúdo, que vem antes de você abrir a boca para falar. Então, a postura no corporativo, ela está muito ligada a essa questão da comunicação não verbal, principalmente. Então, como que um empresário, que um líder se veste, como que ele se porta, quais são as expressões faciais que ele utiliza, se ele mantém contato visual, porque tem muita gente que fala e não consegue sustentar o olhar, que desvia muito, isso tem muito a dizer. Sim. Pessoas que gesticulam com muita rapidez, que demonstram muita ansiedade. Então, tudo que nós fazemos gera uma impressão no outro, passa uma mensagem. Então, essa questão do corporativo, a gente precisa olhar e analisar, que é isso que a gente está fazendo, né? Analisar a postura desse profissional e entender qual a mensagem que esse profissional quer passar, qual o cargo que ele ocupa, qual é a mensagem ou como ele quer ser visto pelos seus liderados, se ele quer ser visto como uma pessoa, né, imponente, que é líder de fato ou que é autoritária, enfim. E fazer esses ajustes que são sutis, mas que geram uma transformação muito grande, que não está só ligada ao que ele fala, mas principalmente a essa comunicação não verbal, que vai além só desse movimento de fala. Entendi. Pessoal, agora a gente vai jantar e daqui a pouquinho a gente volta para fazer o encerramento. Bom, pessoal, a gente chegou agora em mais final de um Léo Rostro Cooking, né? Tava bom a comida, Camila? Tava, muito boa. Tava legal, né? Então, farofinha com banana, a fraldinha e um aipim, que eu adoro aipim. E eu queria, então, que tu falasse um pouquinho, né, Camila, desse formato que tu tá te especializando, para que forma tu pode auxiliar nós, os profissionais da voz de diversos âmbitos, como a gente já falou, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso, para a gente finalizar. Tá. Bom, eu trabalho, então, com a comunicação, a oratória e a voz. Trabalho com a comunicação no geral. Então, todas as pessoas que querem aperfeiçoar a sua comunicação, eu vou defender o peixe de que precisam ter um profissional ao lado para isso, porque o fonoaudiólogo é esse profissional que vai olhar para a saúde da voz,
Então ele não vai te dar só técnicas para tua voz ser boa. Ele vai olhar para a estrutura da tua laringe como, olha, é algo que precisa ter saúde para desempenhar um bom papel. E toda essa questão da performance mesmo, da expressividade, de como você quer se posicionar. Então, como fonoaudióloga, como profissional da comunicação, eu vou dar essas ferramentas de condicionamento vocal, então personal trainer da voz. Sim. Então, vou preparar a musculatura da voz dessa pessoa para essa performance e toda a performance dela, né, no geral, seja no âmbito corporativo, ou um profissional da voz cantada, ou uma pessoa que se posiciona nas redes sociais, um empresário, enfim, todas as pessoas que utilizam a voz de forma profissional. Então você, que é um profissional da voz e precisa aperfeiçoar a tua comunicação, olhando para a saúde da tua voz, você pode entrar em contato comigo, porque a gente pode fazer aí mais uma parceria legal e trabalhar. Legal, uma das principais queixas que eu tenho, principalmente, né, Camila, é a questão de eu não conseguir respirar. Então, por exemplo, quando eu estou apresentando um imóvel, a gente faz, os vídeos são contínuos, né, eu não tenho cortes. E acaba que às vezes eu tenho que fazer isso que eu fiz agora. Então a Camila vai me auxiliar, vocês, se Deus quiser e tudo der certo, vocês vão ver essa evolução. Vamos agradecer aqui mais uma vez o Joca e a Patrícia, que eles fizeram hoje uma sobremesa que vai entrar no cardápio para o Natal. Então ela é uma taça de pistache com frutas vermelhas. Depois a gente vai degustar aqui, eu posto no Instagram como é que ficou. Camila, o teu Instagram, camilalopes.fga. Isso. Vou pedir aqui pro Iago com I colocar aqui para nós, que o Iago que faz a edição também é Iago. E quero agradecer mais uma vez, né? Acho que foi muito legal assim, porque foi de surpresa, mas Sim. nada é por acaso, tudo vem a calhar. Então agradeço a tua disponibilidade hoje, né? Seja bem-vinda a Itajaí. Obrigada. É um prazer te ter aqui, ter profissionais assim que se interessam principalmente em trabalhar com o diferenciado, né, e fazendo a diferença na cidade. Agradecer aí a equipe, o Iago, o Renan que veio aqui hoje, e agradecer a vocês que assistiram mais esse programa e torcer para que o próximo seja um outro programa com mais novidade para vocês e que a gente consiga manter ele sempre nesse ambiente muito legal. Obrigado e até mais.